Amém? Glória a Deus. Acompanhe comigo a leitura, a partir do versículo 1. Diz assim: Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei no seu, se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Continue com a sua Bíblia aberta, que nós vamos caminhar por esses versículos ao longo da reflexão. Você mais uma vez, fechar seus olhos. Falar com o Senhor mais uma vez. Pai, te agradecemos essa oportunidade de ministrarmos a tua palavra na igreja. Vem, Senhor Deus, com teu Espírito sobre nós. Revela-se, Senhor Deus, aos nossos corações neste lugar, Senhor Deus. Que vidas sejam transformadas pelo poder das tuas escrituras, Senhor Deus. Conserva, Senhor Deus, a minha boca, colocando um anjo, Senhor Deus, na porta, Senhor Deus. Que nada saia da minha vontade ou do meu de si próprio. Mas que venha, Senhor Deus, a cada palavra ser ministrada aos corações através do Santo. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado porque já estás aqui, Deus. Fica conosco, continua neste lugar. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Queridos, esta carta, Jesus, ele estava se dirigindo à igreja de Éfeso, mas na verdade ela é uma carta extremamente atual. Ela estava se dirigindo a mim e a você. Quando falamos acerca das cartas, Jesus, através de João, ministrou às 7 igrejas. Nós não podemos pensar que ela vai para um lugar qualquer. Essas cartas, elas são direcionadas. Essas cartas elas têm um alvo. E esse alvo é você hoje. Jesus, ele vai falar ao seu coração através dessa carta. Jesus, conserve a sua mente sã, conserve os seus olhos atentos. Quer falar com você nessa noite? Quando Jesus manda essa carta à igreja, vale entender que João, a situação de João, estava preso. João, ele tinha sido deportado para a ilha de Patmos por ordem do imperador Domiciano. Sua própria crueldade, ele era considerado o segundo da época, pela forma cruel como ele perseguia a igreja naquela época. Tendo isso, volta do ano 496 depois de Cristo, João, ele era o último remanescente dos apóstolos. Todos os apóstolos já haviam morrido, tal como hoje nós sabemos. E ele então, agora na sua velhice, ele é arrancado da igreja de Éfeso, onde ele era o pastor atual. E ele é levado para essa ilha vulcânica, onde era considerado uma colônia penal. Lá, João, ele foi colocado naquela ilha, mando de Domiciano, e quando na verdade Domiciano, ele pensava que esse ato, extirpar de uma vez por todas a igreja, teria de repente apadicar o que faltava para acabar, já afinal de contas era o último apóstolo. Na verdade, que parecia ser uma destruição, foi uma oportunidade para que Jesus abrisse a porta do céu e se revelasse, para que a palavra dele chegasse aos nossos. E o primeiro ato que Jesus faz, através dessa revelação para João, é encaminhar cartas para as 7 igrejas.
Então ele imediatamente começa a mandar cartas para as 7 igrejas. E a primeira carta ela é endereçada exatamente para Éfeso, ao qual João era pastor. A cidade de Éfeso, na época, era uma cidade extremamente economicamente desenvolvida. E a cidade de Éfeso ela era localizada na Ásia Menor. Exatamente para lá que a primeira carta chegou para a igreja de Éfeso. E nesse instante, podemos pensar que era uma carta direcionada para a igreja ao qual o próprio João pastoreava. E nesse momento nós podemos perceber que, devido a essa cidade ser extremamente desenvolvida, na época era aproximadamente 300 mil habitantes naquele local, existia uma característica peculiar daquela cidade. Aquela cidade era uma cidade extremamente idosa. Aquela cidade ela era local do principal templo de adoração na época, que era o templo da deusa Diana. Esse templo da deusa Diana ele era considerado os 7 principais monumentos das 7 maravilhas do mundo. E nesse templo, os nichos, os ambientes que esse templo da deusa Diana haviam, eram locais de desenvolvimento econômico. Imagine nós que tenham várias galerias e lá tinham várias coisas que aquelas pessoas trabalhavam e assim se sustentavam. Aquela cidade ela era marcada por ocultismo. Então, vamos pensar nessa perspectiva do primeiro momento da cidade de Éfeso. Porém, na sua terceira viagem, o apóstolo Paulo vai para a cidade de Éfeso. E na sua terceira viagem missionária, Paulo, ao chegar na cidade de Éfeso, ele fez. Durante esses 3 anos, Paulo ele promove, através da revelação do Espírito, um verdadeiro avivamento da cidade. Onde toda idolatria, todo o ocultismo começa a mudar, as pessoas começam a queimar em praça pública livros de feitiçaria, livros de ocultismo, coisas que não agradavam o coração de Deus, e aquelas pessoas começavam a mudar sua perspectiva, acreditando e se convertendo diante do que Paulo trazia como ensinamento. Mas o que me chama a curiosidade nessa introdução que faço para os irmãos é que quando Paulo implanta essa igreja, a partir do momento que ele implanta essa igreja na cidade de Éfeso, ele vai para Jerusalém. Lá Paulo é preso. Paulo é preso em Jerusalém e passa 2 anos. Em seguida, ele vai para Cesareia. Ele fica preso também. E lá, depois desses 2 anos, Paulo parte para Roma, onde também ele fica por mais 2 anos preso. E é dessa prisão que ele escreve a sua carta, a sua primeira carta para Éfeso. E lá ele começa a elogiar o comportamento de Éfeso, depois de tanto tempo que ele já estava distante da cidade. Uma das coisas que ele mais elogiava a Éfeso era o seu amor. As suas ações de amor que a cidade de Éfeso tinha até então. Anos mais tarde, o tempo passa e Paulo deixa como pastor daquela cidade, daquela igreja, Timóteo. Timóteo ele torna pastor daquela comunidade, na igreja de Éfeso. E quando se extirpa o tempo de Timóteo, quem se torna pastor daquela cidade? O apóstolo. O apóstolo João começa a ficar naquela comunidade, e onde é muito provável que no seu período de pastoreio daquela igreja, ele escreve o Evangelho de João e as suas 3 epístolas. É provável que durante esse pastoreio na cidade, João tenha escrito o Evangelho de João, epístolas. E aí agora nós podemos entender que João começa a falar de forma extremamente retórica e com muita ênfase sobre uma temática gigante. Analisar o Evangelho, suas epístolas, discurso de João é acerca do João fala de evidências claras do nosso comportamento acerca do pois o amor ele é a evidência máxima do discípulo de Deus.
Mas agora, nessa carta, essa segunda carta que é a igreja de Éfeso, através de Jesus Cristo, escrita por João, nessa segunda carta, essa é uma carta dirigida a uma segunda geração de crentes na cidade de Éfeso. É dirigida para uma segunda geração de crentes na igreja de Éfeso, onde esses irmãos começam a estar vacilantes, onde antes aqueles irmãos que estavam atentos aos ensinamentos do apóstolo Paulo, essa segunda geração já começa a se distanciar a respeito do que era essencial para o cristianismo. E aí, diante de toda essa introdução que eu faço aos irmãos, nós começamos a entender que essa carta que foi de Jesus Cristo através de João para as igrejas é uma carta nada mais é do que noivo para sua noiva. Primeiro ponto que eu gostaria de refletir e analisar com os irmãos aqui: noivo se apresenta a sua noiva, dá segurança. Eu convido os irmãos a ler mais uma vez o versículo 1. No versículo 1, nós lemos que o seguinte: o anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Veja só, quero fazer uma analogia com você aqui. Se você andar alguns versículos antes, nós temos no versículo 16, ainda no capítulo 1 de Apocalipse, Jesus falando o seguinte: tinha na mão direita 7 estrelas. Tinha na mão direita 7 estrelas. Nós vamos para o primeiro versículo. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Vou falar para o irmão aqui. Queria que os irmãos olhassem para mim agora. Estou com esse microfone aqui agora. Eu tenho esse microfone na minha mão, mas eu não tenho ele totalmente na minha mão, ok? Tenho ele aqui, mas você consegue ver as extremidades deste microfone, amém? Outra coisa é quando você aqui, tenho aqui minha chave do carro. Conservo a chave do carro nas minhas mãos. A chave do meu carro está totalmente nas minhas mãos. Meu microfone eu tenho nas minhas mãos. Você vê as extremidades. O que nós vemos com isso? Significa que eu e você, todos nós, estamos completamente nas mãos de Deus. Todos nós estamos seguros nas mãos de Deus. Todos nós estamos completamente guardados, protegidos nas mãos de Deus. Então, quando Jesus se revela à igreja de Éfeso, ele diz que essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. O Senhor está cuidando de você hoje. O Senhor trouxe você aqui hoje para dizer para você que Ele não desistiu de você. O Senhor está dizendo para você nessa noite que você precisa continuar. Hoje você está guardado, você precisa entender que você está protegido em minhas mãos. Foi por isso que Ele disse em João 10, versículo 28, ele diz que Ele dá a vida eterna e ninguém as arrebata de suas mãos. Ninguém pode tirar a nossa salvação das mãos. Ninguém pode tirar o que Deus prometeu para nós. Deus revelou para nós. O que Deus quer para a nossa vida. Ninguém pode fazer com que isso seja destruído. Nós somos conservados. Então, ele se apresenta a essa igreja, ele se apresenta como esse Deus, como esse Cristo que segura a igreja, que protege a igreja, que guarda a igreja completamente. Então, ainda nesse versículo, se você vê, ele começa a falar que, na parte B do versículo, ele diz que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele está andando. Jesus anda no meio da sua igreja. Jesus anda no meio do seu povo. Jesus anda no meio da nossa comunidade de fé. Jesus anda no meio dos nossos departamentos. Jesus anda no meio das nossas mensageiras do rei, dos nossos embaixadores, das pessoas que são atendidas no departamento. Jesus anda no meio dos atletas do céu.
Jesus anda no meio do corpo diaconal e de sua liderança. Jesus anda no meio de toda a igreja, Jesus anda no meio de nós. Mas por que ele está no meio? Mas por que Cristo anda no meio da sua igreja? Porque Cristo, ele precisa corrigir. Porque Cristo precisa exortar. Porque Cristo precisa disciplinar. Porque Cristo precisa consolar. Porque Cristo precisa restaurar. Sabe, meus irmãos, nem eu nem você tem a capacidade de entender o que cada um veio aqui buscar hoje na igreja. Sabe, você pode gostar da música, você pode gostar dos irmãos, você pode gostar desse que está aí do seu lado, você pode até ter encontrado motivo para, poxa, mas uma coisa é certa, você veio para cá porque você sabe que a presença de Deus é real e permanente. Você veio para esse lugar porque você sabe que Jesus Cristo está aqui. Você está nesse lugar porque Jesus Cristo é presença viva neste lugar. E Ele se faz real. Ele fala com você nessa noite. Então, sabendo disso, meu irmão, eu não sei o que você precisa ouvir hoje. Talvez tenham pessoas aqui que precisam ouvir um discurso de salvação. Talvez tenha pessoas aqui hoje que precisam de uma palavra de consolo. Talvez tenha aqui hoje pessoas que precisam de uma palavra de correção. Talvez aqui hoje existam pessoas que precisam de uma palavra de cura para a alma. Que essa palavra venha como flecha no seu coração nessa noite, para que você entenda o que Cristo está falando com você. E essa palavra é real. O segundo ponto que eu queria dizer para você hoje aqui é que o noivo, ele elogia sua noiva por suas virtudes. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja que tinha fidelidade à sua palavra. A igreja de Éfeso era uma igreja firme. Se nós lermos aqui, vamos ler o segundo versículo. Conheço as tuas obras. Olha o que Jesus diz. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são os que achasses mentirosos. Na igreja de Éfeso, confessar sua vida a Cristo naquela época não era uma tarefa fácil. Se você confessasse a sua vida a Cristo naquele período, era que você estava naquele momento colocando a sua cabeça a prêmio. Você seria perseguido, você seria até esse fato morto. Mas, mesmo com perseguição, eles se mantinham fiéis. Eles não negociavam valores. Eles não negociavam aquilo que distorcia a palavra. Eles conseguiam detectar aquilo que era mal, aquilo que não era da sã doutrina, aqueles falsos profetas, aquele povo, eles sabiam. Mas notem, em tempos de perseguição, irão surgir aqueles que Jesus denominava falsos profetas, pois pregavam um evangelho mais adocicado que pudessem, um evangelho que fosse a gosto do freguês. Quantas vezes nós estamos vendo, principalmente agora no advento pós-pandemia, temos acesso a palavras na internet, no Instagram, pessoas que se levantam para promover um evangelho que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que desviam, deturpam a palavra, deturpam a sã doutrina e fazem com que as palavras fiquem doces, que as igrejas começam a ficar lotadas, superlotadas, mas de um evangelho que não tem base, de um evangelho que não tem profundidade, de uma mensagem que não tem experiências de relacionamento com o outro. Jesus, nesse momento, denomina a essas pessoas falsos profetas. E era o que estava acontecendo. Muitos obreiros itinerantes que passavam por próximo àquela cidade, se denominando apóstolo, eles diziam, eu sou apóstolo. E aí as pessoas, venham cá, venham dar uma palavra. Eles começavam a falar. E esses homens deturpavam a sã doutrina, começavam a falar coisas do seu próprio interesse. Mas o apóstolo Paulo falava também acerca de lobos, pele de cordeiro, que começam a se levantar e trazendo coisas que deturpam a palavra de Deus. Se você abrir a palavra lá em Mateus 7,17, você vê, Cristo está dizendo para aquele povo que vão existir pessoas com lobos em pele de cordeiro, pessoas que se dizem apóstolos, pessoas que ministram a palavra, pessoas que começam a adocicar o evangelho e as pessoas começam a receber como acontecia com a... Lembro que
Há poucas semanas eu vi uma celebridade, não vou dar nomes aqui, mas eu vi uma celebridade que falava num podcast: não preciso mais conhecer a Deus, porque quando eu conheço a Deus, eu já vivo com Ele. Eu agora já vi, coisa linda de se falar. Mas Osés, no capítulo 6, diz: eu prossigo em conhecer. Cada vez que eu conheço, eu quero conhecer mais ainda. Cada vez que eu chego numa profundidade, eu quero mergulhar mais profundo, mais profundo. Pois nós não alcançaremos a estatura de varão perfeito até que tenhamos um corpo glorioso. Até que Jesus Cristo venha buscar a sua igreja, os desafios são iminentes e constantes. Nunca estaremos conhecendo a Deus o suficiente e tendo todas as ferramentas suficientes para passar as provas. Precisamos estar alertas aí. É sobre isso que a igreja de Éfeso é exortada. Eu sei que vocês conhecem a capacidade de conhecer os profetas. Quando Paulo sai da igreja de Éfeso, ele relata isso lá em Atos 20. Depois dê uma passagem lá, dê uma passadinha lá em Atos 20. Faça essa leitura. Ele alerta sobre os lobos que deveriam entrar na igreja para devorar o rebanho. E acontece nos nossos. Existem muitos lobos trajados de apóstolos, de pessoas que querem ministrar a palavra, mas que estão desviando da sã doutrina. E isso me faz pensar que a igreja, cada vez mais, a igreja brasileira, nós como corpo de Cristo, precisamos estar vigilantes. Enquanto alguém está ministrando a palavra, abra sua Bíblia e comece a verificar se aquilo fala da profundidade de Cristo, se quem está ministrando a palavra está tendo autoridade. Observe se os discursos, a vida daquele que está ministrando a palavra é condizente com o discurso. Pois precisamos estar atentos que os dias estão se aproximando e nós vemos os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Mas isso não é para que nós fiquemos aflitos ou preocupados, para que o nosso coração queime de alegria e de esperança. Que venham os dias maus, que venham as perseguições, pois eu sei em quem tem e eu sei para onde. Então, meus irmãos, a igreja que agrada a Deus é uma igreja que se permanece fiel às Escrituras. Uma igreja que agrada ao coração de Deus é essa igreja que está fiel, permanente, constante nas Escrituras. Os que se diziam apóstolos, eles queriam naquela época simplesmente, eles queriam ficar na vitrine, eles queriam ficar. E a gente sabe que isso acontece hoje. Pessoas que têm a oportunidade de manipular a palavra, simplesmente ficar agradando os corações e virar uma pseudo-celebridade. Quando na verdade o Evangelho diz que eu preciso me renunciar a mim mesmo e aquele que não tiver a capacidade de servir, entendeu a mensagem de Cristo. Como é que eu quero que as pessoas me sirvam na verdade? Então, ouça tudo, ministrarem o seu coração com a Bíblia aberta. Seja de fato e naquela época eles mastigavam a Bíblia. Eles queriam respirar tudo que da Bíblia, investigar se aquilo é real, aquilo é. Então, meus irmãos, esta igreja, ela não suportava a doutrina dos falsos. Quero você ler agora o versículo 6. O versículo 6 diz o seguinte: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Sabe? Os nicolaítas aqui registrados, eles tinham dois tipos de ensinamentos. O primeiro ensinamento dos nicolaítas era que você, como cristão, você podia, como cristão, comer carne oferecida aos ídolos. Esse era um dos ensinamentos dele. Tranquilo, pode comer. E o segundo ensinamento era que quanto mais você pecasse, mais a graça de Deus se manifestava na sua vida. Então, bora pecar. Bora pecar porque quanto mais pecado, mais graça a gente vai receber. Isso eram os ensinamentos dos nicolaítas. Então, Jesus, ele elogia essa igreja. Elogia a igreja de Éfeso. Então, a gente vê aqui no versículo 2 que era uma igreja engajada. Era uma igreja que trabalhava, como ele diz aqui, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar a homens maus e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, os achastes mentirosos. Jesus elogia eles.
Jesus elogia eles também pela sua perseverança. Olha o que tem no versículo 3. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. A igreja brasileira, ela precisa de uma partida para o evangelho, o verdadeiro evangelho. Vou dizer por quê. É muito barato ser cristão no Brasil. É muito barato, e eu vou dizer por quê. Sabe, meu irmão, a gente não tem aquelas provas, nós país laico, nós temos aí a liberdade de expressão, nós temos uma Constituição que nos ajuda a ter o culto. Viver no Brasil o evangelho tem seus desafios, mas a igreja começa a se acomodar por falta de prova, falta de luta, falta de dificuldade de continuar a exercendo a sua fé. Sabe por quê? Eu vou lhe dar um exemplo. Cristãos no país muçulmano. Sabe o que acontece com o cristão do país muçulmano? Pastor de igreja evangélica no país muçulmano. Uma profissão de fé para o batismo. Vamos usar os dois exemplos, né? Aqui na nossa igreja, tivemos recém-batizados, passam um período na escolinha, vem aqui, tem sabatina com o pastor, a gente viu aqui, amém, a igreja aprova, não é assim? No país muçulmano só tem uma pergunta. E sabe qual é a pergunta que o pastor faz lá para eles? Você está pronto para morrer por Jesus? Se a pessoa dizer, não, peraí, então volte, você se batiza num outro momento. Porque se você não estiver pronto para morrer por Jesus, porque lá a banda toca diferente. Então a gente precisa ficar com os nossos olhos abertos. E o terceiro ponto, o noivo, ele repreende a noiva. O versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu... Olha só. Abandonamos o primeiro amor quando abandonamos pela ortodoxia, pelo trabalho. Eita. Sabe o que é isso, meu irmão? A ortodoxia que a gente precisa fazer, os desafios de manter a doutrina, manter os valores, manter a ética moral, manter os nossos conceitos, a nossa disciplina. Nós, como batistas, temos o nosso trabalho a se fazer. Nós temos as nossas missões, as nossas execuções a serem tratadas e ministradas. A ortodoxia ela é vital, ela é necessária e ela é indispensável para a nossa... Precisa existir a ortodoxia. Precisa existir o trabalho, porque uma igreja que não trabalha, ela dá trabalho. Uma igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. Uma igreja que não faz missões, ela é um campo de missionário. Então, a gente precisa entender que é necessário. Mas quando você faz com que a obra de Deus ocupe o lugar do Deus da obra, aí é onde... Sabe, irmão, a maior prioridade não é fazer a obra de Deus. A nossa maior prioridade é conhecer e ter intimidade com o Deus da obra. Porque quando nós temos intimidade com o Deus da obra, as obras começam a ser fruto das nossas ações. Nosso relacionamento. Então Deus está repreendendo a Éfeso, mas Ele não repreende a Éfeso por coisas más. Ele não repreende a Éfeso por coisas que a igreja de Éfeso está fazendo de errado, coisas... Não! Eu vou fazer uma ilustração para você. Sabe, um casamento. O marido e a esposa. A esposa, de anos de relacionamento, a esposa nunca traiu o marido. Nunca traiu o marido. Mas ela também nunca lhe deu amor. Consegue entender? Era exatamente o que a igreja de Éfeso fazia. Ela nunca tinha traído o ensinamento. Mas ela também não deportava o amor necessário que Deus estava querendo que ela desse para ele. Às vezes nós abandonamos o nosso primeiro amor pelo zelo, pela nossa dedicação que nós temos na obra. A gente abandona o nosso primeiro amor quando a gente quer fazer tudo certinho, quando a gente é muito zeloso, quando a gente defende a nossa doutrina, quando a gente defende a teologia, e isso está errado? Não, está errado. Mas quando nós fazemos isso
no piloto automático, porque nós somos desenhados, programados para fazer as coisas do mesmo jeito, da mesma hora, todos os dias e da mesma forma. Eu desafio você a pensar como você acordou até chegar aqui hoje. Você não fez tudo exatamente do jeitinho que você fez. Quer um exemplo? Se você saiu da sua casa e veio para cá, você veio pelo mesmo caminho que você faz sempre. Você não pegou uma rua diferente. Você veio pela mesma rua. Quando você começa a escovar os dentes, você escova pelo lado esquerdo ou lado direito? Você sempre vai fazer do mesmo. Então, nós precisamos entender que nós precisamos brigar sim, precisamos ser zelosos sim por cada detalhe, mas que isso não faça com que nós percamos o brilho nos olhos, que essas tarefas que nós executamos na casa do Senhor, nossos dia a dias, que nós não percamos a alegria de servir, que o nosso entusiasmo com o nosso relacionamento com Jesus passe a ser mecânico. Que isso não aconteça, que o nosso trabalho no dia a dia não nos transforme em pilotos automáticos e faça com que nós abandonemos o nosso primeiro amor. Sabe? Vir à igreja acaba virando uma rotina. Participar de um culto acaba virando uma rotina. Cantar acaba virando uma rotina. Ler a palavra acaba virando uma rotina. Orar acaba virando uma rotina. Então que isso não faça com que você se distancie do real propósito que Deus quer para você hoje. Nada mais queima no seu coração, né? Você se sente muitas vezes olhando, poxa, eu estou fazendo aqui a mesma coisa sempre, e aquele queimou, aquela alegria que queimava antes no teu coração, nada faz com que você se alegre mais como você se alegrava antes. O nosso amor se esfria quando o nosso conhecimento teológico nos impede de voltarmos. Quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais temos experiências, quanto mais conhecemos a palavra, isso não pode nos distanciar do relacionamento que temos que ter com Jesus. Pense comigo. Quanto mais conhecimento você tem, mais piedoso você deveria ser. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você precisava fazer com que a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz para que você faça. Sabe, o pastor Eduardo, ele diz que mais luz na cabeça. Caramba. Mais conhecimento, tem que tomar cuidado para que a coração não pare de queimar. Porque senão eu vou começar a me colocar numa estatura de que eu sou o detentor de todo conhecimento, que eu estou acima do bem e do mal, melhor do que as pessoas, porque eu conheço isso e aquilo. E eu começo a deixar de olhar para o meu próximo com um olhar de piedade. Eu deixo de olhar para o meu próximo e dizer para ele com um olhar de que Deus me salvou e o salvou. Eu deixo de olhar ao meu próximo e deixar de ver as suas necessidades e como eu posso contribuir para abençoar. Quando eu começo a olhar dessa forma, eu começo a entender o que Jesus quer para a sua igreja. E não podemos substituir o conhecimento por uma relação íntima e profunda com Deus. Do contrário, a sua ordem. Não podemos estar seu dia a dia, está a sua intimidade com Jesus, está a sua conversa com Jesus. Sabe como você respira? Isso é automático, você nem percebe sua respiração. Está tão íntimo ao ponto de perceber. A sua relação com ele está tão certo. Reagir com as suas ações e acaba deixando o seu relacionamento com Jesus esvair. Nós abandonamos o nosso primeiro amor quando temos a habilidade para examinar os outros, mas não temos a capacidade. Quando a gente começa a fazer como a igreja de Éfeso, sempre vendo um defeito do outro. Ah, porque fulano de tal faz assim. Não, porque fulano de tal faz assim. Faz assado e tal. A gente não tem a capacidade. A gente deixa de ver, a gente deixa de ter a capacidade de examinar as nossas. Essa igreja sabia detectar muito bem. Essa igreja sabia detectar exatamente coisa errada. Pessoas que viviam de maneira errada. Sabia. Mas eles não enxergavam a falta de amor deles mesmos.
Eles não enxergavam, quanto mais ele via, botava o dedo, mais eles estavam distantes do amor de Deus. Mais eles estavam distantes do propósito. Somos muitos. Muito mesmo. Tá? Nós somos profundos em examinar o erro do próximo. Nós somos especialistas em ver a falha do outro. Nós somos doutorandos em ver o problema que está no outro. Nós somos primários. Quarto ponto. O noivo oferece a chance de um novo recomeço. O versículo 5. Diz assim: lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro. E caso não te arrependas, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha só. Nós temos uma amnésia espiritual absurda. Jesus, nesse momento, ele não estava pedindo para que você lembrasse. Lembra do teu pecado. Lembra o que foi que você fez. Não. Ele estava dizendo assim: lembra onde você caiu. Lembra onde foi o ponto de partida para que você começasse a viver uma vida que não agrada ao meu coração. Lembra de onde você caiu. E você tomou essa decisão errada para fazer o que você está fazendo hoje. Tá? Volta lá, no ponto que você caiu, começa a reconfigurar a rota que você precisa fazer e sabe que precisa fazer para agradar o coração. E uma coisa vital, você volta lá, arrependa-se, mas não por emoção. Tem pessoas que, quando escutam uma palavra como essa, cai a ficha, começa a escutar: Senhor, amém. E aí começa o emocional, e aí a gente chama aquele que quer mudar a sua vida, se arrepender, levante sua mão e a gente vai fazer isso. Mas que isso não seja um momento de atitude, de transformação de comportamento. Pois existe o arrependimento e existe o remorso. Tem pessoas que têm arrependimento e olham para a sua vida errônea, se arrependem. Mas tem gente que tem remorso, sabe que está fazendo errado, mas não vai lá e faz de novo. Você precisa ver isso. Você precisa entender isso, para que você diga assim: de fato, é verdade. Eu perdi a devoção a Deus. Você precisa ser honesto com você. Você precisa dizer assim: de fato, eu perdi a minha devoção a Deus. Eu perdi a alegria de orar. Eu perdi o entusiasmo de falar de Jesus para as pessoas. Eu perdi o primeiro amor. Eu quero voltar. Eu quero voltar para esse primeiro amor. Eu quero recomeçar. E a gente, por conta de pessoas, a gente olha assim e fica com vergonha de dizer que está fazendo a coisa errada. Você precisa hoje, uma pressão que você está fazendo, que não agrada o coração. Porque a gente não sabe as oportunidades. O pastor falou hoje de manhã aqui, nós estamos numa fila invisível, cada um tem uma ficha. Sabe o dia que vai embora? Seu número. Daqui a pouco vão dizer 350. Tu olha, eita, chega. Tu sabe qual é o número da tua ficha? Você tem feito. Faça com que esse ato de quebrantamento, de avivamento de volte também para as primeiras obras. Sabe, eu vou fazer uma pergunta a você. Será que você consegue se imaginar? Você consegue pensar agora em um momento quando você tinha muito mais avivamento dentro? Você consegue imaginar aí agora, quando você orava mais do que você orava hoje, por exemplo? Você consegue olhar para o período que você lia mais a palavra antes do que você ora hoje? Você consegue olhar para você agora e se enxergar no momento que você evangelizava, falava de Jesus mais do que você fala hoje?
Você consegue olhar para dentro desse lugar que se chama seu coração aí agora e consegue ver o momento que você adorava a Deus mais do que você adora hoje? Se você consegue detectar esse lugar, volta para ele. Se você consegue enxergar esse lugar, meu irmão, volta para ele agora. Volta para esse lugar agora, para que os melhores tempos do seu passado sejam medidas mínimas para o que Deus vai fazer na sua vida. Sabe quando a gente olha com saudosismo, fazia isso, aqui na comunidade, eu fazia sei lá, por que não faz mais? Por que não tem mais? Faz, reconecta, tem atitude. Isso é voltar ao primeiro. Vamos lá para o versículo 5. No versículo 5, nós temos o seguinte: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aí olha o que ele diz aqui. Olha só. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O candeeiro, ele é feito para brilhar, meus irmãos. Mas ele não tem luz própria. Agora, o que eu quero falar para você que se acha o bambambam, a última bolacha do pacote, presta atenção, você não tem luz própria. Você só faz o que Deus quer que você faça para a sua igreja. Então, esse dom, esse talento, essa capacidade que você tem, essa capacidade intelectual de raciocinar, de fazer, de executar algo, não vem de você, vem de Deus. Ponto. Entenda isso. Versículo 7. Depois de tudo isso, depois de exortar, de elogiar, de mostrar que tem algo errado que precisa ser corrigido, Jesus também deixa uma promessa. Está no versículo 7. Lá no versículo 7 ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida é o símbolo de vida eterna, meu irmão. É o símbolo de vida eterna na presença do Senhor. Quero ler com você João 17:3. Vou encerrar agora aqui, mas vamos ler João 17:3. Olha o que tem no registro. Olha só. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Olha só. Se Deus é amor, nós vamos viver com Ele eternamente. Nós vamos viver na presença de quem? Concordam comigo? Se Deus é amor, nós vamos viver eternamente em sua presença. Então nós precisamos multiplicar. É possível. Mas para que isso ocorra em mim, na sua vida, nós precisamos dar para o voltar ao início de tudo, onde tudo começou, onde aquele seu coração queimava quando você falava sobre as Escrituras, quando o seu coração queimava quando se falava de fazer missões, quando o seu coração queimava quando se falava em trabalhar para Jesus Cristo, quando o seu coração queimava, é lá onde você precisa estar e voltar. Conhece você. Ele sabe o que você precisa hoje. Ele está aí do seu lado, exatamente dando a palavra ao seu coração através do vetor que sou eu nesse momento. Pois eu estou aqui, mas a palavra é Jesus Cristo que está ministrando no seu coração. Pois a palavra é dele. Então ele conhece você. Aí eu lhe pergunto: quer voltar? Vamos voltar? Precisamos responder. Cada um de nós precisamos encontrar essa resposta em nosso coração e dizer assim: aonde nós estamos errando, aonde nós precisamos
fazer com que o coração do Senhor seja o mesmo batimento do coração do Senhor, seja o mesmo batimento que há no meu coração, nas minhas ações, nas minhas ações. Então, quero que você, ao longo dessa canção, reflita em tudo que a gente ministrou aqui hoje. Tudo que o Senhor falou ao teu coração. E que você que quer voltar ao início de tudo, mesmo se você nunca se desviou da presença do Senhor, mesmo que você continua indo à igreja, fazendo o que precisa fazer, mas você sabe que seu coração se esfriou na caminhada. Existem momentos que você não vê mais alegria no serviço, você se desestimulou, você enfraqueceu, a sua fé se abalou, mas hoje Deus está falando com você: filhinho, eu estou do seu lado, eu sei o que você precisa, mas volta para o primeiro, volta ao início de tudo, volta a se encontrar com Jesus aonde você se encontrava antes, aquele secreto que você tinha, aquelas oportunidades que você tinha com Jesus e que você achava incrível. É lá que você precisa estar. Então eu quero que essa canção ela venha como uma sua oração. E se você quer voltar ao início, que você fique de pé, mas não como um ato de exposição, mas como um ato de recomeço de caminhada, como um ato de coragem de dizer: Senhor, eu falhei com o Senhor, mas obrigado por ter me dado a oportunidade de ouvir a tua voz hoje. Obrigado, Senhor, por falar comigo hoje. Feche seus olhos. Início de tudo, te encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Sabe, meu irmão, um dia eu fiz uma decisão de voltar ao primeiro amor. Um dia eu entendi que o que eu fazia não era o que Jesus queria para a minha vida. Por mais que eu tivesse a capacidade de fazer a vontade de Deus, eu não agradava o coração de Deus com as minhas escolhas. E aquilo cada vez mais enfraquecia o meu coração, me distanciando do projeto de Deus para a minha vida. E um dia eu decidi regressar ao caminho. Um dia eu decidi pular cada barreira que a mim foi apresentada. Pessoas que apontavam para mim e diziam: ó, o santinho do Pauoco.
Olha aquele cara ali agora, ó, fez tanto, agora tá querendo. Não, aquele cara ali, ó, adulterou que só, agora quer ser o santo. Mas eu me arrependi. E a rota que eu decidi viver, ela me leva a um lugar eterno de paz, de alegria, de longanimidade, de vida eterna, de prazer, que ninguém, mundo, pessoas não vão me dar jamais. E eu decidi viver isso para sempre, enquanto eu existir aqui. Então, em nome de Jesus, se você sente no seu coração que você precisa voltar aos caminhos do Senhor, que você precisa voltar ao primeiro amor, cara, em nome de Jesus, qual é a primeira pessoa que quer aceitar Jesus, que quer viver uma vida plena com o Espírito Santo? Esse Espírito Santo que está movendo o seu coração aí, que trouxe a palavra que você precisava receber. A igreja, a verdadeira igreja está orando por você. A verdadeira igreja está curvada, dobrada, orando por sua vida. Satanás quer te destruir, Satanás quer levar você para o inferno. Mas nós estamos aqui hoje, brigando por sua vida. Se você entendeu que chegou a sua hora, que seu coração está queimando novamente, que você quer aceitar a Jesus, fique de pé que nós vamos orar por você. Qual a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus hoje como Senhor e Salvador de sua vida? Levante uma de suas mãos de uma forma corajosa. O segundo convite que eu faço é para você que se distanciou um dia da presença de Deus, mas que você quer voltar ao primeiro amor, que você quer se reconciliar com Jesus. Se reconciliar com Jesus não vai transformar em você num super-herói, querido. Você não vai aceitar uma religião, você não vai aceitar uma igreja com paredes. Você vai dizer: Jesus, habita em meu coração, transforma a minha vida. Qual a primeira pessoa que quer se reconciliar com Jesus? Vem aqui que nós vamos orar por você. Levante. Nós vamos orar por você. Querido, nós não temos mais tempo. Tantas coisas acontecem para fazer com que nós percamos o foco. Mas mais uma vez, Deus te deu a oportunidade de ouvir a sua voz. Negar um convite meu para qualquer uma coisa não vai mudar em nada a sua vida. Mas negar de Jesus Cristo vai mudar toda a eternidade. Vem, se volta para Jesus. Se você está querendo aceitar Jesus, fique de pé agora nesse momento, em nome de Jesus. Pode ficar, minha irmã, fique de pé com coragem, fique de pé. Jesus falou com você, você sabe disso. Se volte para o coração para Jesus. Jesus falou com você. Ninguém vai lhe dar o que Jesus prometeu para você. As promessas de Deus começam hoje a se cumprir na sua vida. Vamos juntos caminhar com Jesus, vamos. Vem, Jesus está te chamando. E o terceiro convite: se alguém neste lugar se esfriou e quer voltar hoje ao primeiro amor, eu queria que você ficasse de pé, que a igreja ficasse de pé. Aquele que se esfriou na caminhada, mas que decide hoje se voltar para Jesus. Nós vamos orar por você também. Quero convidar o pastor para fazer essa oração. E se você sentiu no seu coração o desejo de caminhar com Jesus, procure o pastor. Se você sentiu o desejo no coração de aquecer seu coração novamente, fique de pé. Fique de pé para que você se reconcilie com Jesus enquanto há tempo. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me
meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Que bom que nós, sempre que quisermos voltar para o Senhor, Ele nos recebe de volta. Eu agradeço também aos irmãos que nos acompanharam aqui, a Shirley, a José Francisco, a Vandícia, o Tiaguinho, pastor Alexandre, Renata e tantos outros que a gente não consegue ver porque não nominaram aqui. E é vocês, irmãos, que estão aqui também. Agradeço demais a sua presença. Que Deus lhe dê uma boa semana de paz. E que, acima de tudo, amanhã você acorde assim, ó, com muita disposição para trabalhar. Quem vai, né? Você acorde com muita disposição para estudar e com muita vontade de vencer. Amém? Essa semana nós temos mais um evento na igreja, que é a formatura e o culto de final de ano da escola Alexandre Barros, o Instituto. Essa escola aqui ao lado. Essa semana tivemos a igreja repleta com jardim da alegria, a escola da Jeane. E essa quinta-feira será o Instituto Educacional. Ore por essas escolas, irmãos. A diretora está ali, a Késia. E a gente se sente feliz e honrado por falar de Jesus para a comunidade local. Eu me sinto feliz demais por isso. Obrigado aos visitantes. Voltem sempre. Faça dessa igreja a sua casa, sua igreja também. Que Deus abençoe também sua família. Pai, te agradeço por esse momento em que pudemos ouvir a tua palavra. E queremos, Senhor, ser abastecidos dessa verdade que o Senhor falou para a igreja em Éfeso. Possamos, ó Deus, ser estimulados, revigorados, restaurados a voltar ao primeiro amor. Que não nos esqueçamos, Senhor, do que o Senhor fez e ainda fará através de nós. Abençoa todas as famílias aqui representadas. E que o teu nome seja sempre honrado através de nossa boca e nossa vida. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a unção e as divinas consolações do seu Santo Espírito sejam com todos nós aqui presentes e com todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos, queridos. Vão em paz, em nome de Jesus.